Recife não é a única cidade do Brasil onde a classe média, né, vive próxima das lojas comerciais. Aqui é apenas mais um lugar brasileiro que virou padrão, né, em todo o país. O padrão urbano de se morar em edifícios, viver em condomínios residenciais, um próximo do outro, né? Nos Estados Unidos você encontra condomínios residenciais com casas, né, residências, casas de madeira principalmente, que ocupam centenas e centenas de quarteirões distante do downtown, como ele chama, do centro comercial, do centro da cidade. Então realmente você aí vai fazer o julgamento. Vale a pena ser classe média nos Estados Unidos, onde você, para fazer um lanche, você tem que gastar uns 5 litros de combustível para encontrar, não é isso? Uma lanchonete em algum mall. Mall são pequenos shoppings que ficam localizados a uma certa distância dos condomínios urbanos lá dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você precisa andar dezenas de quilômetros para encontrar um shopping como esse aqui. Anda 20 quilômetros, mora praticamente no isolamento. São ruas tristes, desertas. Ninguém anda na rua nos Estados Unidos, né? Ele sai de casa, já vai direto, né, para um shopping, para uma academia. Não anda, não caminha. Interessante. E aqui no Brasil você tem um índice maior de violência e as pessoas andam nas ruas, têm a sua liberdade, né? Olha aqui, vão para um barzinho. Se falando outra coisa, os barzinhos no Brasil são, como você pode observar, assim, gente, abertos. Você encontra então mais higiene, né? Porque os bares americanos são todos fechados. Então, se você fumar num bar nos Estados Unidos, vai poluir todo o ambiente. Acho os barzinhos, os botecos abertos aqui no Brasil uma outra vantagem de você morar aqui, ok? Então, continuando com o vídeo, você pode observar, ok, a segurança que você tem ao morar num bairro de classe média aqui no Brasil. Esse bairro é apenas um de milhares e milhares que existem no Brasil, né? É o padrão da classe média brasileira. Ah, Fábio, mas o brasileiro mora em casa também? Existem condomínios residenciais, casa? Sim, existem, mas também são muito próximos de locais onde você encontra uma lanchonete, uma padaria, uma farmácia, um bar, né? Então essa, para mim, é a grande vantagem, dentre outras, né? Como o futebol, por exemplo, as praias, e você permanecer morando aqui no Brasil. Muita gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos tentar a vida lá, né? Acordar 5 horas da manhã, trabalhar 14 horas por dia para ter alguma coisa no Brasil, juntar dinheiro para você comprar um apartamento, uma casa, um sítio aqui, porque lá nos Estados Unidos
Uma casa dessas que ficam a dezenas de quilômetros de um shopping center custa cerca de 300 mil dólares, né? Ou cerca de 1,5 milhão de reais. Ora, para o brasileiro comprar uma casa nos Estados Unidos, ele tem que ser um empresário lá, né? Ele tem que ter alguma firma. Eu vejo os vídeos do Tiago Skoll, que mora em Massachusetts, e ele já entrevistou brasileiros de todas as classes sociais, do mais paupérrimo até o mais rico, ou empresários, né, que foram para lá colocar o seu negócio e viver assim numa segurança maior, né, do que aqui no Brasil, apesar de que nos Estados Unidos há muito tempo está violento, hein? Está violento, principalmente nos grandes centros, né? Los Angeles, por exemplo, é uma vergonha para o mundo inteiro. Skid Row, mais de 100 mil pessoas morando na rua, enquanto o governo Biden, que é a pronúncia correta, gasta trilhões de dólares com a guerra da Ucrânia, né? Ou vamos dizer bilhões, para a Ucrânia matar soldados russos, né? Ora, esses bilhões e bilhões que são gastos em guerras desnecessárias até, porque quem já se viu a Ucrânia, né? Um país sem exército praticamente, querer vencer a Rússia, não tem como, né? Então, sem querer ofender os ucranianos, milhares e milhares morreram em vão. Tá aí. As armas cedidas pela OTAN aos ucranianos só fizeram com que soldados morressem. A Rússia tomou conta da parte de fronteira, cumpriu o seu objetivo. Não é isso? Olha que maravilha, gente, olha. Viver em classe média no Brasil é outra coisa. Além do idioma, é claro. O idioma é um patrimônio nosso, né? Um patrimônio do brasileiro e de qualquer outro país. Se você fala inglês, se você é americano, você tem um patrimônio que é o idioma que você fala. Então você vai para os Estados Unidos, vai ser mal compreendido lá, na verdade. Mal compreendido. Por quê? Porque o inglês que você aprende nos cursos de idiomas, né, não é o suficiente para você entender a língua por completo. Para isso você vai ter que ter aquele livro, né, As Regras Completas da Pronúncia do Inglês, foi lançada no Brasil. Não sei nem se tem um canal aí do autor desse livro, explicando essas regras que fazem você pronunciar todas as palavras, praticamente sem errar. Bem, então, o dinheiro que os Estados Unidos gastam, ok, com guerras, promovendo guerras mundo afora, para alimentar a indústria bélica, certo? Poderia tirar o povo da rua, mas não. É um país neoliberal. Não pode. Para você ter alguma coisa, você tem que trabalhar, né? E aí fica dando as molinhas para eles, para esses abandonados do sistema, né? Tá aí. São milhões de americanos morando na rua ou em trailer, ou até mesmo dentro do seu próprio carro. Os políticos roubam e mandam dinheiro para os Estados Unidos, para Flórida, né? Ficar cada vez mais florida, mais bonita. E não acaba com as favelas aqui.
Mas veja só, essas favelas de alvenaria que temos aqui no Brasil, as pessoas moram dentro da sua casinha, né? Tem o seu habitat, mesmo de forma irregular, né? E nos Estados Unidos você não pode construir favela. Você tem que morar na rua, ou dentro do carro, ou num trailer, né? Não pode. Casa irregular nos Estados Unidos, a prefeitura derruba logo. Falando a questão das residências de classe média nos Estados Unidos serem tão longe dos pontos comerciais, né? Você acha bonito aqueles gramados verdes, quilômetros e mais quilômetros de verde, de um lado do outro, aquela calçada de frente à sua casa, de cimento, né? É uma maravilha aos olhos da pessoa, mas a verdade seja dita, vai morar lá para você ver. Você vai ter que ganhar muito dinheiro para gastar com combustível. Gente, não é você, mas eu vou fazer uma feira, fazer umas compras para passar o mês. E você não quer tomar um drink não no final do dia? Você não quer, de repente, né, precisa comprar uma cueca, uma meia, uma camisa, um sapato, uma bolsa? Aí, meu amigo, você vai ter que se deslocar. Academia que você faz 3, 4 vezes por semana, como é que fica então? Né? Além do fato de você viver no isolamento. Então, os bairros de classe média brasileiros, como este que eu estou mostrando aqui, você encontra em Goiânia, você encontra em Belém, você encontra bairros assim em São Paulo, Campinas, Rio Grande do Sul. É o padrão que a arquitetura e engenharia brasileira escolheram, né? Ou escolheu, porque ocupa menos espaço físico, como você pode observar por aqui. É claro que tem gente que não gosta de morar em apartamento. Não gosto de morar trepado, eu prefiro uma casa que tem, digamos assim, mais espaço, né? Numa casa você pode criar cachorro, gato, e se for um pequeno sítio você pode criar até galinha e outros animais, não é verdade? Além de pets, como passarinhos, papagaio, periquito, né? Papagaio só se for licenciado, né? Gente, então, não importa que um ou outro prefira casa, mas como você pode observar aqui, né? Nesse bairro, eu acho que já estamos no bairro dos Aflitos, você pode observar que a maioria escolheu viver em apartamento. Por quê? Qual é a vantagem? A vantagem de viver em apartamento não é só a segurança, não. É a limpeza também, né? Você dificilmente vai encontrar uma barata na sua residência, uma lagartixa, muriçoca, né? Mosquito. Você vai ter uma vida até mais saudável, porque você vai dormir sem muriçoca, sem preocupação com aquele catita que se escondeu debaixo do sofá. E aí você não dorme. Enquanto esse rato não sair de casa, eu não durmo. E num prédio como este, né? Com certeza isso não vai acontecer nunca. Não é verdade? Bem, então é isso, gente. Esse vídeo estava engasgado na minha garganta há muito tempo. Eu queria falar sobre isso. O nosso canal Nordeste Centro do Mundo é para mostrar para você também outras coisas que fazem com que
o Nordeste seja um lugar bom para se viver, entendeu? O clima aqui do Nordeste, principalmente do litoral, né? Ou então das áreas mais altas, como Garanhuns, em Pernambuco, né? Nos lugares de serra, clima bom, mas o litoral sempre é melhor porque tem as praias. Inclusive eu já filmei várias praias. Inscreva-se no nosso canal que você vai ver. Bem, voltando à questão da ocupação adequada, regular do espaço físico das moradias de classe média, estou falando, né? Você pode observar, né, que a distância que você percorre do seu apartamento para o seu ambiente de trabalho, né, é de apenas alguns quilômetros. A distância que você percorre de carro ou a pé, ok? A um centro comercial, uma farmácia, uma padaria, um mercadinho. Se for a pé, pode ser de alguns minutos, né? 10 minutos, 15, dando aquela caminhadazinha, e de carro você gasta muito menos. Então tá aí, gente, esse é o padrão de classe média do Brasil que eu estou mostrando. Recife, mas em qualquer lugar que você for, Maceió, João Pessoa, é exatamente igual, como nos Estados Unidos é exatamente igual aos bairros urbanos que foram construídos após a Segunda Guerra Mundial. Para quê, gente? Esse é o próximo capítulo do nosso vídeo. Para que finalidade fizeram subúrbios tão distantes do downtown, do centro da cidade? Olá, estamos de volta. Bem, no capítulo anterior eu estava questionando o fato de, depois da Segunda Guerra Mundial, se criou um padrão americano de moradia distante, bem distante da cidade, sob o pretexto de você ter uma qualidade de vida maior, longe da poluição, né? E aí ficaram quarteirões imensos, né? Com casas de madeira, pré-fabricadas algumas. E a pergunta é, segundo a minha pesquisa, isso foi influenciado pela indústria americana do automóvel. Ou seja, um país onde você não tivesse condições, né, de pegar um ônibus, já que os ônibus não teriam, não seria viável, né, apanhar você na sua porta, já que você está morando bem distante, né, do centro da cidade, e aí isso acarretaria em prejuízo para as empresas de ônibus. Inclusive as empresas de ônibus hoje nos Estados Unidos só passam nas avenidas principais. Você vai andar 10, 15 quarteirões para chegar nessa avenida principal. Saímos do bairro dos Aflitos, andamos alguns metros, né? E já estamos no bairro da Jaqueira, que é um outro bairro de classe média alta do Recife. Além de Boa Viagem também. Boa Viagem também é assim, né? Só que lá tem praia, né? Também você tem várias avenidas largas e com comércio próximo da sua casa. Não existe nada mais confortante ou cômodo, né, do que você sair de casa
andar 1 quilômetro no máximo e encontrar uma padaria, um supermercado, ok? A sua academia você pode ir até a pé, né? Tudo tem perto de você. Olha aqui uma loja aqui, né, de pet, né? De animais, a Cão Ri. É isso? Cão que ri. Porque eu sei que tem um animalzinho que vive no seu apartamento, que convive com você. Você traz aqui para Cão que ri. No caso, quem mora aqui perto, né? Próximo. Enquanto nos Estados Unidos, você tem que andar 10 quilômetros para você encontrar uma lojinha como essa de animais. Entendeu? Então, esse padrão norte-americano de você viver isolado, longe, né? Uns dos outros. Vou dar uma carreirinha. Para os olhos de algumas pessoas leigas, é bonito aquele gramado verde, você tem que aparar a grama toda semana, senão é multado pela prefeitura. Aquela calçada bonita, né? De frente à sua casa, aquela bela casa de madeira, né? Infelizmente, casa de madeira não é o principal motivo, ok? Das pessoas viverem nelas. Por quê? Por causa do frio, lá faz muito frio. Ora, gente, há séculos que na Alemanha, na Inglaterra, as pessoas vivem em casas de pedras, né, de tijolos, né? Nos Estados Unidos tem muitas casas com tijolos. É só você botar o aquecedor, meu amigo. Tá no frio, liga o aquecedor, a lareira. E aí, pronto. A casa de tijolo, ou de alvenaria, como é mais conhecida, ela é muito mais bonita, gente. Muito mais bonita. Você faz aquele terraço no primeiro andar, né? Enfim, se você quiser reformar a casa é mais fácil. A casa de madeira também tem revestimentos, né, com isopor. Gugu, falecido Gugu, grande apresentador da televisão brasileira, infelizmente foi vítima dessas casas de madeira americana. Ele subiu no sótão, que é aquela última parte da casa, né, na parte de cima, para ligar o ar-condicionado ou verificar se tinha algum problema no ar-condicionado dele. E quando ele pisou, o chão do sótão era de isopor. Infelizmente ele caiu na sala, bateu com a cabeça em algum móvel e faleceu. Gente, não tem coisa melhor, mais bonita no mundo você morar assim, ó, como você está vendo, né? Na segurança, um prédio de apartamento. Mas eu não me adapto. Você não se adapta, mas a maioria do brasileiro de classe média já se adaptou, não de hoje, de muito tempo. Entendeu, gente? Se você quiser ir para os Estados Unidos, vai. O vídeo não é para impedir você ou desestimular você de morar nos Estados Unidos, né? Além disso, você ir para os Estados Unidos tem um probleminha, aliás, um problemão, né? O governo americano anunciou que só vai permitir 2.500 imigrantes por dia, ok? Atravessando a fronteira pelo México. Mais do que isso, vão ser deportados. Agora, acho interessante o brasileiro ir para os Estados Unidos para trabalhar. Realmente, essa parte aí é a parte mais importante. Você vai trabalhar. Se você é uma cabeleireira de mão cheia,
se você é um mecânico, se você é um pedreiro que sabe assentar cerâmica, né? Principalmente na Flórida, né? As casas lá, por ser um lugar quente aqui como Recife, por ser quente como Recife, o piso é de cerâmica nas casas da Flórida, Orlando, Miami e outras, né? Aí você vai, ganha o seu dinheiro, ok? Ganha o seu dinheiro e junta para voltar para o Brasil e alugar, né, imóveis. Ora, comprar uma casa nos Estados Unidos por a mais baratinha assim, né, $300 mil, 5 milhões, aliás, perdão, 1,5 milhão, né, na moeda atual, é um absurdo, gente, é um absurdo. Eu não compraria, a não ser que eu tivesse uma boa renda lá, um emprego seguro. Mas se você é médico aqui no Brasil, você tem que fazer uma espécie de revalida, né, quando chega lá para trabalhar em hospitais. Até que médico brasileiro é bem aceito lá nos Estados Unidos, não sei outras profissões. Advogado eu acho que não, né? Advogado você tem que fazer o curso todo de novo lá, de advocacia, de direito, para poder exercer a profissão lá nos Estados Unidos. Então realmente é humilhante você ir para os Estados Unidos através da fronteira, né? Muitos vão como turista, conseguem o visto, vão como turista e por lá se estabelece. Não sou contra. Agora, para morar lá, pagando aluguel caro, né, uma casinha lá nos Estados Unidos, você vai gastar algo em torno de $2 mil por mês de aluguel. Imagine só, $2 mil de aluguel, você vai ter que ralar muito, né, para poder conseguir pagar o aluguel, a prestação do carro, entendeu? E tudo mais. Então é difícil a vida nos Estados Unidos, mas emprego lá é boia. Para quem sabe trabalhar e quer trabalhar, você consegue se empregar nos Estados Unidos, mesmo clandestinamente, né? Se Trump ganhar, vai aumentar ainda mais as deportações para o Brasil, né? Apesar de que isso não depende muito de presidente, isso aí depende do Congresso, né? Depende da assinatura dos deputados e dos senadores. Afinal, são eles que fazem a lei. O presidente apenas ele dá um viés, né? Ele dá o seu ponto de vista, faz o lobby, faz a pressão, como foi o caso do muro lá na fronteira com o México. Muro que impede, né, de algumas pessoas atravessarem, mas nem todos, né? Depois da construção do muro, a quantidade de imigrantes aumentou ainda mais. Ok, gente? O vídeo de hoje trata principalmente da questão de você viver como classe média no Brasil e nos Estados Unidos, né? Estou fazendo aqui, mostrando as comparações. Então, um brasileiro que tem uma boa receita por mês, ok, que ganha um bom salário aqui, dificilmente ele vai querer sair do seu país para ir para os Estados Unidos, para morar lá. Ele já tem seu emprego aqui, já é médico aqui, já é comerciante aqui, empresário, né? Ok. Paga 50 mil para o coiote para atravessar a fronteira, né? E arrisca a sua vida, do filho, da mulher, para trabalhar como peão nos Estados Unidos, né?
sem entender inglês, sem coisa nenhuma, influenciado por outros que deram certo, é claro, né? Ninguém vai se basear naqueles que deram errado, né? Muitos voltaram no Brasil, ou porque não conseguiram nada lá, e outros porque conseguiram tudo que tinham de conseguir lá nos Estados Unidos, e aí voltaram como ricos, né? Aqui para o Brasil para exatamente montar seu negócio, ok? Então tá aí, gente, o Brasil tem essas facilidades, né? Mas desde que você estude. Essa parte do vídeo agora eu quero colocar para vocês. Deixa eu sair daqui por causa dos direitos autorais da música. Eu vou apagar. Olha, pessoal, estamos aqui, ó, no Parque da Jaqueira, no bairro do mesmo nome. Vê que tranquilidade aqui, né? Olha, então continuando com o tema dessa parte do vídeo, falando sobre a questão de você ter as coisas no Brasil. Eu vou deixar meus dois filhos de lado dessa história, porque eles estão bem sucedidos, mas não quero dar eles como um exemplo. Posso citar muitos outros que vieram do nada, se esforçaram, estudaram, não quiseram saber de drogas, de bebedeira, de farra, e hoje estão morando aqui, ó, um bairro como esse. Não necessariamente nesse bairro, mas qualquer um outro semelhante. São médicos, são engenheiros, são comerciantes, são funcionários públicos, né? Que passaram no concurso, porque tem aqueles que, cargos comissionados, que subiram na vida graças à amizade, né? A política. O meu canal Nordeste Centro do Mundo, você percorre aí, eu percorri, né? Diversos lugares, mostrando principalmente o Grande Recife e Recife também. Filmei até no para-brisa do ônibus, para fazer você ter uma sensação melhor e matar a sua saudade, né? Se você não mora aqui, mas no Recife. É claro que você vai me perguntar se muitos moradores de bairros de classe média alta, conseguiram através de meios ilícitos, né? Eu não sei, gente. Claro que sim, não é uma pessoa ingênua para acreditar que todo mundo que mora aqui, né, conseguiu chegar por meio lícito, pelo suor do seu trabalho, né? Mas deixa isso para lá, a justiça que cuida dessa parte, né? Não sou eu. Mas a maioria sim, a maioria conquistou esse espaço na sociedade graças ao seu esforço intelectual, né? Ao seu trabalho. Muitos são médicos, cirurgiões, muitos são empresários, muitos herdaram de seus pais, avós, alguma coisa, né, que pudesse, né, solidificar o seu futuro, né? A herança, inclusive, faz parte, né, da economia brasileira, em que milhões de brasileiros, indivíduos, estão nessa faixa aí de herdeiros, porque seus avós, seus pais construíram um patrimônio e que agora os filhos e netos estão dando continuidade, né, a essa herança.
Então tudo isso faz parte, né? Já que eu falei, não, você tem que estudar, trabalhar, né, com inteligência, se especializar em alguma coisa para poder viver num padrão de classe média aqui no Brasil, mas também tem aqueles herdeiros, né? Aqueles escolhidos pelo destino, por Deus, para uma vida melhor que na Terra, né? Se é que dinheiro é tudo, não é verdade? Bem, aqui estamos ainda no Parque da Jaqueira. Do Parque da Jaqueira para o centro do Recife, você pode ir por essa avenida aqui, que é a Rui Barbosa, né? Aquela que beira o rio Capibaribe. E no instante você chega, né? Questão de 5, 10 minutos, se não tiver muito engarrafamento. Olha aqui uma igrejinha aqui, uma capela muito antiga, dentro do Parque da Jaqueira, aqui no Recife. Bem, gente, praticamente eu não tenho mais o que dizer, o que falar sobre essa questão da moradia do brasileiro de classe média comparando com o brasileiro, com o americano de classe média, né? Lá também tem prédios, edifícios, apartamentos, mas ficam mais centralizados, né? Mais próximo ao centro da cidade. 90% dos americanos, olha aqui, eu tenho um nome aqui, a Capela Nossa Senhora da Conceição das Barreiras, ou Capela da Jaqueira, edificada em 1766, sendo parte integrante do sítio das Jaqueiras, hoje desaparecido, né? Circunda a capela um jardim projetado por Roberto Burle Marx, que também foi um dos arquitetos de Brasília, juntamente com Oscar Niemeyer. Olha aqui mais uma daquelas árvores parecidas com baobá, né? Então tá aí, gente. Realmente um grande erro você pensar que o Brasil não é bom. Muita gente do interior de Minas mora naquelas cidadezinhas arrasadas, principalmente do norte, né, de Minas. Ou então moradores do interior de São Paulo, que moram em cidadezinhas que não crescem, a vida fica muito entediada, tediosa, né? E aí decide ir para os Estados Unidos, quando você tem aqui o Nordeste. No Nordeste, com tantas praias lindas, reconhecidas mundialmente como as melhores praias do mundo, não é isso? Para que ir para os Estados Unidos se você tem Recife, por exemplo? Ah, mas tem mendigo, tem pobreza, isso em todo canto tem, enquanto isso aí é um problema de Brasília, um problema da lei, da justiça também, para que esse problema fosse erradicado, né? Mas o mais importante é você pertencer a essa classe aqui, gente, a classe média, né? E morar dignamente no seu próprio país. Bem, gente, estamos agora encerrando aqui a gravação, que tem como tema a comparação do cidadão, da família de classe média alta, no Brasil e nos Estados Unidos, já que esses bairros, né, que eu mostrei aqui no Recife são cópias de outros bairros de classe média, de mesmo padrão, em praticamente todas as principais cidades do nosso país, ok? Me desculpe se eu não atendi às suas expectativas, mas, ou todas ou algumas, mas esse é o meu ponto de vista, e uma das principais razões, né, de se viver no Brasil é a democracia, né, onde o brasileiro tem direito constituído, né, de expressar a sua opinião democraticamente.
Um abraço a você, amigo, e se inscreva em nosso canal para que a gente possa atingir a meta de 1000 inscritos. E se você estiver assistindo a este vídeo depois de eu ter atingido a meta, continue se inscrevendo para que a gente possa produzir vídeos não somente em Pernambuco e Paraíba, como eu já fiz, como também em outros estados, mas aí vai depender de você. Tchau, pessoal, até o nosso próximo encontro.